Mais um dia de aula, onde estaremos continuando a estudar a respeito da Bibliologia 2. Estamos na nossa terceira aula. Vamos dar continuidade a essa apostila nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu és eterno, Deus bendito e santo, maravilhoso é o Senhor para todo sempre. Nós, ó Pai, mais uma vez te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos para estudar. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que Teu Espírito nos dirija, nos capacita, e o que foi ensinado aqui seja de elevo espiritual, possamos, ó Pai, compreender e aplicar em nossas vidas. Que possamos transmitir, ó Pai, também para as pessoas que convivem conosco os ensinamentos da Tua palavra. Deus seja conosco, abençoe a cada aluno, que o Espírito do Senhor ilumine a vida de cada um, em nome de Jesus. Bem? Então, nós paramos na página, terminamos a página de número 9, chegamos até nas curiosidades históricas da Bíblia, algumas curiosidades que a história nos mostra a respeito de alguns manuscritos, alguns escritos da Bíblia que comprova a sua inspiração, a sua inerrância, que comprova a sua autoridade como palavra de Deus, mesmo que os homens tentam negar. Nós temos provas arqueológicas que comprovam os escritos bíblicos. O último dele que foi achado nos rolos do Mar Morto, bem conhecido assim como rolo do Mar Morto, aí nas grutas de Qumran, contendo vários fragmentos de cópias do Velho Testamento, como do profeta Daniel, livro de Esté, partes do livro de Isaías, e também, segundo o que eu tive pesquisando esses dias atrás, eles ainda continuam escavando ali naquela região das grutas de Qumran e têm achado muitos fragmentos de manuscritos ali, às vezes bem defasados, pequenos, mas reunindo esses manuscritos, eles encontraram outras passagens da Bíblia. Então, a ciência, Deus permitindo que a ciência comprove a autoridade da Bíblia. Quando os homens tentam negar, Deus permite com que eles encontram alguns fragmentos bíblicos e datando de uma época bem antiga para que eles possam saber que Deus, ele é o Deus que inspirou sua palavra. Então, aqui fala assim, cópias dos escritos começaram a ser feitas desde o princípio para enviar a outras igrejas e para preservar as escrituras, à medida que as outras cópias iam sofrendo a ação do tempo. Então, ou seja, o período que o cristianismo ele expandiu bastante ali em Atos, capítulo 2, dali para frente, nós vemos a igreja tomando uma expansão extraordinária. A igreja de Jerusalém cresceu bastante, a igreja de Antioquia, e ela enviou muitos missionários, cujo apóstolo Paulo e Barnabé faziam parte desses missionários. E Paulo implanta muitas igrejas, então, por ele não ter como estar em todas essas igrejas constantemente, ele envia cartas, às vezes para resolver algum problema doutrinário, para resolver problema, às vezes, até de ordem de patrão e funcionário, que é o caso de Onésimo. Nós vemos a carta de Efésios, que é uma carta eclesiológica, onde ele ensina todas as doutrinas que poderia estar presente nas igrejas hoje se seguisse esse currículo baseado na carta aos Efésios, carta apologética, como a carta aos Gálatas, debatendo contra as heresias dos judaizantes na época, uma grande e extraordinária carta como a carta aos Romanos, que é o maior dos compêndios teológicos que existe na Bíblia. E essas cartas, os originais, nós não temos, e com o passar do tempo, eles precisaram de fazer cópias dessas cartas para que, ao passar, que ela foi ensinada nas igrejas, talvez algumas pessoas quiseram ter cópias e passaram a utilizar as cópias dessas cartas no período do Novo Testamento. Porém, uma coisa interessante no Novo Testamento
é que as pessoas não tinham cuidados com essas cópias do Novo Testamento. Não é como os judeus faziam no Velho Testamento. O Velho Testamento houve um cuidado muito grande em produzir as cópias veterotestamentárias, completamente diferente das cópias do Novo Testamento. No Velho Testamento, se algum rabino ou algum escriba ele viesse a cometer um erro de escrita, ele logo pegava aquela cópia e queimava. Ele não colocava ela simplesmente em uma lixeira ou julgava ou deixava em cima da mesa. Ele queimava aquela cópia, porque no hebraico uma palavra com uma letra a mais ou a menos muda completamente o sentido da palavra, o sentido da frase. No grego não tem isso, é igual no português. Nós conseguimos ler o português, às vezes, faltando até letras. Mas os escritores do Novo Testamento, os copistas, ou melhor dizendo, do Novo Testamento, eles não tiveram tanto cuidado com as cópias. Às vezes o camarada começava a fazer uma cópia, ele não conseguia terminar a cópia, ele abandonava ela. Outros soltavam linha das cópias porque eles não fizeram um trabalho minucioso igual os judeus faziam, porque as escrituras para os judeus do Velho Testamento era algo muito sério. E eles sabiam que aquilo poderia alterar completamente uma doutrina dada por Deus. Então, os pais da igreja, os copistas do Novo Testamento, eles não tiveram esses cuidados. Então, existem muitos manuscritos hoje que há até questionamentos entre muitas pessoas se esse manuscrito, quais seriam os verdadeiros. Existem manuscritos que faltam partes da Bíblia, como existem manuscritos que trazem a Bíblia no seu todo. Existe um manuscrito que não tem o capítulo 8 de João, aquela passagem que mostra ali Jesus perdoando a mulher adúltera. Existe um manuscrito que não tem termina no capítulo 16, e versículo 8 de Marcos, do versículo 9 até o versículo 20, não existe. Então, são manuscritos que as pessoas não tiveram cuidado de compilar todo esse manuscrito e ter zelo por isso. Então, devido a isso, algumas pessoas reuniram esse manuscrito e hoje então há uma grande controvérsia, uma grande bagunça em relação àquilo que possa estar na Bíblia ou não. Por exemplo, existem manuscritos que têm aquela passagem de João 5, onde fala ali do poço de Betesda, fala que o anjo agitava as águas. Existem outros manuscritos que dizem que não tinha a palavra anjo, apesar que não altera em nada no contexto, se nós olharmos, as águas eram agitadas, então não muda o fato se o escrito tinha ou não. Porém, com essa confusão feita nessas cópias, trouxe muito problema na questão teológica. Hoje em dia, os críticos da Bíblia eles utilizam essas coisas para querer tirar o valor da Bíblia, querer tirar a autoridade da Bíblia. Então, esse é um grande problema. Mas, a partir do momento que nós conhecemos a história, conhecemos o porquê que essas coisas aconteceram, fica fácil refutar uma pessoa que vem com tal ideia. Então, aqui o pastor mostra alguns manuscritos, alguns códices que existem até nos dias de hoje, de onde saiu as nossas traduções bíblicas, saiu os escritos que nós temos hoje, e de onde baseou talvez até mesmo alguns Novo Testamento grego nos dias de hoje, são através desse códice. Ele mostra aqui o códice, mostra os manuscritos sináticos, os manuscritos do Vaticano, os manuscritos alexandrinos. Então, o códice fala que no segundo século depois de Cristo, o livro do Novo Testamento começaram a ser feito, como eu falei, eles começaram a organizar o Novo Testamento. E eles foram nas cópias, porque já no segundo século já havia passado mais de 100 anos que o último apóstolo havia morrido, o apóstolo João. Então, talvez o próprio livro do Apocalipse já havia sido destruída primeiro a cópia original, melhor, o escrito original, o autógrafo talvez já teria sido destruído. Então, eles não tinham, ou se tinha essa cópia do Apocalipse, já estava bem velha. Mas eles começaram a organizar o Novo Testamento e a fazer cópia. Aí mostra aqui que isso é feito à maneira de códice, isto é, a maneira dos livros de hoje, no qual, de um número qualquer de folha, podia-se fazer um volume com páginas numeradas. Isso tomou possível fase
fazer volume de coleções maiores de livros do Novo Testamento, o que não se podia fazer no formato de rolo. Então, os códices seria como se fosse um caderno que nós temos hoje. Eles compilavam nas duas, eu creio que nas duas faces da folha, porque não era tão fácil naquela época adquirir esses tipos de materiais. Então, eles faziam isso. Os códices era isso, era uma espécie de... Não que a Bíblia já existia dessa forma que nós temos hoje, porque só veio a ser com a imprensa. Tudo era feito à mão, era manuscrito, então era tudo feito em mãos. Então havia uma dificuldade muito grande para que se pudesse copiar um livro, completar um livro na época, a falta de luz, a falta de papéis, a falta de condição financeira e, acima de tudo, a dificuldade de escrever, você ter que dedicar tempo para fazer essas cópias. Só que esses códigos eram assim, era como as Bíblias que nós temos hoje, porém compilado à mão. Aí ele mostra os três mais antigos completos, conhecidos e mais valiosos manuscritos do Códice. São os sináticos do Vaticano e os alexandrinos. Esses três códices são os códices mais antigos e que existe até os dias de hoje. Ele mostra que os manuscritos sináticos foi descoberto por um alemão chamado Tissiford em 1844, no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Encontrou-se um cesto de papéis velhos e que havia sido separado para queimar. E Tissiford havia encontrado parte do manuscrito datado da metade do século IV depois de Cristo. 15 anos depois, conseguiu o restante do manuscrito com um mordomo do local. Então, ou seja, esse alemão ele conseguiu essa cópia desse manuscrito sinático. Aí ele mostra mais os manuscritos do Vaticano, que são essas cópias que existem no Vaticano hoje. Foi feita no século IV, encontra-se na Biblioteca do Vaticano desde 1841 e faltam alguns fragmentos do Novo Testamento. Este e os sináticos são os dois mais antigos e de maior valor. Tissefort pensava que talvez foram feitos por uma mesma pessoa e pertence ao mesmo número dos 50 encontrados por Constantino. O que o pastor mostra aqui, que tanto o Códice do Vaticano como o Sinático, eles foram os de mais valor, e esse alemão pensa que foi escrito por uma pessoa, mas nada de prova para saber se é. E os manuscritos alexandrinos, que foi feito no V século em Alexandria, encontra-se no Museu Britânico desde 1627, é a Bíblia inteira, faltando alguns fragmentos, contendo também as epístolas de Clemente e os Salmos de Salomão. Então, ou seja, além do Novo Testamento, ainda contém esses dois livros apócrifos, nesse manuscrito alexandrino. O seu manuscrito grego, os gregos tinham esse costume de escrever, como nós vemos que os livros apócrifos, que são introduzidos na Bíblia Católica, esses 7 livros com os 2 acréscimos, são livros escritos em grego, possivelmente escritos por gregos na época. Não se sabe se eram judeus de Alexandria, de fala grega, que escreveram esses livros, mas uma coisa eram os escritos gregos. E esses escritos gregos, os gregos tinham esse costume de ficar escrevendo, e em Alexandria havia uma biblioteca muito vasta, e possivelmente esse manuscrito alexandrino, que hoje pertence ao Museu Britânico, ele possivelmente foi escrito por alguém, algum grego, algum judeu de fala grega. O pastor mostra mais aqui a pauta para a dificuldade bíblica. As citações não precisam ser citações exatas. Ou seja, quando há uma passagem na Bíblia que ela é citada por outros escritores, o pastor quer mostrar que nem sempre o escritor vai estar escrevendo do jeito que o primeiro escreveu. Por exemplo, tem coisas que Mateus escreve, Marcos e Lucas e João escrevem, porém eles escrevem diferente. Mas não tirando a doutrina que eles queriam passar e tampouco tirando a autoridade da Bíblia. Porque nós temos que entender que cada evangelista escreveu com um propósito e para um povo diferente.
Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus com o propósito de apresentar Jesus como Messias. Marcos escreve para os romanos com o propósito de apresentar Jesus como servo sofredor e aquele que veio para servir. Lucas escreve para os gregos com o propósito de apresentar Jesus como homem perfeito e mostrando que a filosofia grega não tinha condição de aperfeiçoar o homem, a perfeição só vem de Deus. E João escreve para os crentes de todas as épocas, apresentando Cristo como o verdadeiro Deus e o Filho de Deus que veio morrer e salvar todos os homens. Então, nós vamos encontrar uma linguagem diferente em cada evangelho, porém, com a mesma doutrina, sem ninguém contradizer ninguém e com o mesmo interesse, que é apresentar e glorificar o nome do Senhor. Então, nós vemos isso aí. As citações não precisam ser exatas, como às vezes tem citações que são exatas, mas tem outras que não. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 5 de Marcos, que Marcos escreve que Jesus, passando em Gadara, ele encontrou um endemoniado. Já Mateus fala que ele encontrou dois. Há um erro nisso de forma alguma. Mateus, como era testemunha ocular de Jesus, ele andou com Jesus, então, aquele momento ele esteve presente, ele viu aquilo que aconteceu. Por ele ser uma testemunha ocular, ele escreveu da maneira que ele viu. Já Marcos, como ele escreveu através do que ele pôde colher da boca de pessoas como do próprio Pedro, de outros que ele andou com ele, Marcos escreve na perspectiva de mostrar para os romanos que o endemoniado que mais interessaria o texto seria o endemoniado que se manifestou, que foi esse que foi curado, que Marcos apresenta que foi curado, que na verdade os dois foram curados. Porém, Marcos ele apresenta que um se destacou mais. E esse que se destacou mais, Marcos preocupou em escrever sobre ele. Nós vemos também Lucas, ele mostra que Jesus curou um cego em Jericó. Já Mateus mostra que ele curou dois. Então, não há contradição alguma no texto, simplesmente Lucas fez como Marcos, ele interessou a escrever a respeito do cego que destacou, do cego que gritava, do cego que se preocupou, que pediu para ser curado, que pediu para ter misericórdia. Então, nós entendemos isso, não há contradição no texto. Há simplesmente uma capacidade de nós lermos todos os evangelhos e chegarmos num denominador comum e entender que eles tiveram o mesmo propósito em glorificar o nome do Senhor, mas escrevendo uma perspectiva diferente e também para povos diferentes. O número 2, nem tudo que está na Bíblia é eticamente aprovado por ela. Aí ele dá um exemplo aqui, que tem coisa, por exemplo, a Bíblia é um livro tão verdadeiro que ela revela coisas que Deus não aprova. Por exemplo, se a Bíblia fosse um livro que não fosse a palavra de Deus, ela poderia ter escondido o pecado de Davi, ela poderia ter falado só das coisas maravilhosas que Davi fez, só das coisas grandes que Abraão fez, das coisas grandes que Isaac fez, e outros homens da Bíblia. Porém, a Bíblia é tão verdadeira que ela preocupou em relatar o erro dos homens de Deus. O pastor até cita em Gênesis 20, versículo 2, ele fala assim, e disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ou seja, mostrando, o pastor está mostrando que não é pelo fato que a Bíblia relata a mentira de Abraão que mentira é correto. Por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava dando um estudo bíblico numa rádio. E eu dava um estudo bíblico com o tema Mentira, um ato mortal. Então, eu estava explicando que não existe uma desculpa para mentir. Nós mentimos porque somos falhos, porque nós carregamos dentro de nós a natureza caída de Adão. E quando nós mentimos, nós cometemos pecado, porque mentira é afirmar contrário, ser verdade uma coisa que não é. Então, só que existia um pastor lá, inclusive era um pastor até conceituado, e ele deu um estudo uma vez na Bíblia, que eu não sei como que ele conseguiu desse tema. As mentiras santas da Bíblia. Aí ele disse que Sansão, enquanto ele contou mentira, ele viveu, mas o dia que ele contou a verdade, ele morreu. Depois ele citou o fato de Raabe, que Raabe mentiu, ocultando os dois espias, por isso ela foi salva. Então, houve ali a mão de Deus naquela mentira. E, bom, se nós formos acreditar assim, nós vamos colocar o caráter de Deus em dúvida.
De forma alguma. A primeira perspectiva que nós tiramos da vida de Raabe é que Raabe, primeiro, ela não era cristã. Primeira coisa, ela não era cristã. Se você observar o texto de Josué, a Bíblia fala que Josué poupou Raabe e toda a sua família. Quando eles levaram ela para a terra deles, ela não podia ficar no arraial, ela ficava fora do arraial de Israel. Ela só pertenceu ao arraial de Israel quando ela se converteu ao judaísmo e se casou com um judeu. Até então, porque para ela casar com um judeu, ela tinha que se converter ao judaísmo, vestir como as judias, portar-se como judias, guardar as leis de Moisés, tanto cerimoniais, moral e a lei civil. Então, ela se tornou uma judia, assim, ela era uma prosélita. Porém, antes, quando ela mentiu, ela simplesmente era uma pessoa mundana, uma mulher que tomava conta de um prostíbulo, então ela não conhecia a Deus. Então, nós entendemos que Raabe mentiu sem conhecer a Deus. Então, nós não podemos justificar a mentira de Raabe e falar que Deus abençoou a vida de Raabe, que ela mentiu, de forma alguma. Raabe mentiu, contou uma mentira, ela não conhecia a Deus. E a palavra ali foram dos espias. Os espias deu uma palavra para ela, porque você nos salvou. Se quando nós passarmos aqui tiver esse fio de escarlata na janela da sua casa, nós pouparemos a sua família e a sua vida. Mas se não houver, não seremos culpados do seu sangue. Agora, nada tem a ver com o que Deus aprovou o pecado de Raabe. E da mesma sorte, o pecado de Sansão, ele mentiu todas as vezes que, na verdade, ele... Se nós observarmos, mentira é você confirmar uma inverdade, é você sustentar uma coisa que não é verdade. Sansão estava ali brincando. Eu não estou dizendo que nós podemos ficar brincando com mentira, mas ele estava ali como se fosse com ironia, brincando com a mulher dele, que ela quando acontecer, sabia que não ia, que aquilo não era verdade. Mas a partir do momento que ele contou a verdade, ele também morreu, não tem nada a ver. Ele simplesmente revelou uma coisa que ele não precisava de revelar para ninguém. Aí o pastor me falar que quando ele contou a verdade ele morreu, parece haver uma contradição, ou seja, é mais viável contar mentira do que contar a verdade. Irmão Kleber, Sim? nós temos como exemplo de mentira que Deus não se agradou Ananias e Safira, que foram fulminados porque mentiram para o Espírito. Sim. E o interessante é que a mentira deles não foi em palavras somente, foi até em ato. Porque eles quiseram sustentar uma coisa que eles não tinham feito. Porque, na verdade, o próprio apóstolo Pedro falou para eles o quê? A propriedade era sua, o dinheiro estava no seu poder. Você não tinha necessidade desse dinheiro aqui. Só que a intenção de Ananias e Safira era fazer o quê? Através da mentira, se promover na sociedade de Israel. Como Deus não suporta a pessoa hipócrita, fulminou ele com a mulher, tudo no mesmo dia. O interessante é que nem a morte separou os dois. Quando se faz o casamento, fala até que a morte os separa, os dois morreram, poucas horas de diferença um do outro, e foi para o mesmo lugar ainda. Lá no inferno, como também não se dá em casamento, vai estar lá os dois. Então, infelizmente, mentira é mentira. A Bíblia relata as mentiras que os homens cometeram, mas não aprova as mentiras. Os erros dos homens de Deus que a Bíblia relata é para trazer experiência para que nós não cometemos os mesmos. E para mostrar que esses homens de Deus eram falhos como nós e que eles seguiam a mesma sequência da natureza caída de Adão. Se nós observarmos, Moisés ele escreve o livro de Gênesis mostrando que Abraão mentiu por 2 vezes, que Isaac mentiu e que Jacó era mentiroso por natureza, mostrando para o povo de Israel que saiu do Egito que eles não eram melhores do que ninguém, que os pais deles eram pessoas que não tinham um padrão de vida moral a ponto que eles pudessem ensoberbecer. Eles tinham que seguir os padrões de Deus para poder viver para Deus e não achar que é melhor do que ninguém, achar que é melhor que outra nação, apesar que, infelizmente, diante da lei que Moisés escreveu, eles ainda se julgavam melhor do que outras nações, sofreram o que sofreram por várias vezes no período do Velho Testamento, mas nunca tomou uma posição de ver que há igualdade de povos. Hoje em dia, os judeus são mais flexíveis, uma boa parte dos judeus, não todos, existe a classe dos ortodoxos que ainda são um pouco arrogantes, um pouco se acham melhores do que os demais povos, mas se quebrantaram bastante em relação ao Velho Testamento. Quando, na verdade, também no Velho Testamento, a maioria dos judeus que se achavam melhores eram os judeus mais hipócritas, que não era
que não compreendiam a lei de Moisés de verdade, que não compreendiam as profecias. Nós vemos que os profetas eles viviam com todos os povos, os reis que eram reis cristãos, que foram reis cristãos verdadeiros, eles viviam com as demais nações, não simplesmente com o povo de Israel. Então, o princípio dessa passagem de Gênesis aqui era para mostrar para os judeus que o pai da fé, que tantos eles estimavam, ele era um homem falho. Ele foi um homem que mentiu, que contou mentira, simplesmente para se safar de que ele não viesse a morrer por causa da sua mulher. O número 3 fala: um relato parcial não é necessariamente um relato falso. Aí ele mostra aqui a comparação, fazer a comparação de Mateus 20, versículo 30. Só passar aqui para me recordar qual é a passagem. Mateus 20, versículo 30. Diz assim: eis que é a passagem que eu citei dos dois cegos de Jericó. Marcos cita um e Lucas também cita um. Então, mostrando que um ocultou, simplesmente ocultou. Sem contar, irmãos, que Lucas e Marcos, eles não foram testemunha ocular, eles não andaram com Jesus. Marcos se converte possivelmente com a pregação de Pedro, depois, e Lucas se converte com Paulo, acompanhando Paulo nas suas viagens. Nós vemos que Lucas, ele, a partir do capítulo 17 de Atos, ele muda o pronome. Quando ele falava de Paulo, ele fala em nós. Então, mostra que ele já estava presente nas viagens de Paulo, e possivelmente ali ele se converte ao ver a mão de Deus na vida de Paulo. Então, Lucas, que quando nós observamos também no capítulo 1 de Lucas, ele fala que ele buscou colocar em ordem e pesquisar a respeito de tudo aquilo que Cristo tinha começado a fazer e fez. Então, ou seja, Lucas, ele pesquisou, ele correu atrás, ele foi atrás de um, atrás de outro, foi ouvir o pensamento das pessoas para ele escrever o livro dele. Ele não esteve presente com Jesus. Então, o que mais interessou Lucas foi escrever a respeito do cego que gritou, e não simplesmente do outro cego que estava calado. Então, não há contradição alguma, nem na ressurreição. Tem pessoas que acham que há contradição na ressurreição, outros acham que há contradição no cantar do galo, e não tem nada de contradição. É só ler o texto atentamente que nós vamos ver que não há contradição. O quarto, relatórios diferentes não são necessariamente também contraditórios. Eu já disse isso, que nada se contradiz porque um escreveu de uma forma e outro escreveu de outra, contando que a doutrina bíblica ela não é afetada, então não há erro. E os escritores bíblicos, como eu já disse, eles havia harmonia entre eles na sua escrita. Fala aqui também de palavra diferente pode ter o significado igual. Aí mostra o exemplo aqui de Mateus 20, versículo 29, que fala a mesma passagem a respeito do cego de Jericó, em relação ao Evangelho de Marcos, também, capítulo 10, que fala da mesma passagem. Mateus 20, 29 diz assim: e eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E em Marcos 10, 46 diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, você está relatando o mesmo assunto. O escritor, ele simplesmente escreveu de perspectiva diferente, mas nada teve contradição um com o outro. Aqui no número 6, a linguagem bíblica sobre o mundo é, às vezes, fenomenológica, aparentemente. Aqui, Simons está mostrando aqui uma passagem bem contraditória, que muitas pessoas arrumam o maior problema com ela, que é essa passagem de Josué, quando diz que o sol parou. Aí entra a questão da ciência, vai querer falar que há erro na Bíblia porque o sol não para, que para
a Terra que para, porque o Sol não gira, o Sol está parado, e a Terra e a Lua giram em torno do Sol. É claro, nós sabemos disso, nós estudamos, passamos por isso até na quarta série, e entendemos que realmente o Sol é parado e que gira é a Lua e o planeta em torno do Sol, fazendo o seu curso de maneira que num período do ano ela está mais perto do Sol, outro período está um pouco mais longe, no seu período que ela gira também, causando dia e noite. Então, nós entendemos isso. Porém, a primeira coisa que tem que se observar no texto aqui, alguns falam assim, porque na época eles acreditavam. Eu já vi muitas essas desculpas. As pessoas, quando alguém pergunta por que Josué falou que o sol para e a lua se detém, e sendo que o sol não para. Alguns falam que eles criam dessa forma naquela época. Porém, irmãos, isso não justifica. Porque, e se alguém perguntar assim, me mostra um documento, alguma coisa que prova que eles criam. Então, onde nós vamos arrumar esse documento? Por exemplo, existe uma base bíblica que prova que os judeus acreditavam em fantasma. É só você ler lá que Jesus andando por cima das águas, eles pensaram que Jesus era um fantasma. A própria menina, quando Pedro foi solto da prisão, que ele veio e bateu na porta, que ela ouviu a voz de Pedro, e eles pensaram que era um fantasma. Então, eles acreditavam em fantasma. Agora, nós falar que Josué e os demais povos acreditavam que o sol girava, não temos como provar isso, nem biblicamente, com documento algum. Nós temos que entender que Josué, primeira coisa, ele está na perspectiva da Terra. Na perspectiva da Terra, o que parece que gira é o Sol. E mais, o próprio cientista que fala que o Sol não gira, ele mesmo diz o Sol se põe. Ou é mentira? Nós sabemos que o Sol não gira, mas nós sempre dizemos o Sol se põe. E o Sol não se põe, essa é a verdade. Mas nós falamos que sim. Isso é algo que nós criamos na nossa linguagem. Como a própria Bíblia ela acompanha o pensamento do homem na perspectiva da Terra, ela diz que o Sol se põe. Está no Salmo. Agora, o mais interessante também é que se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vai observar uma coisa interessante. Quando Deus cria os luminares, a Bíblia fala assim no versículo de número 14 a seguir, fala assim, e disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias dos anos. E assim sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Agora, uma coisa interessante. A primeira coisa importante que a Lua e o Sol, apesar daqui não dar nome, falou que são simplesmente os luminares ou os luzeiros, não tem um nome que é Lua e Sol, mas apesar de não ter, nós sabemos que é Lua e Sol. O principal propósito dela é fazer separação entre dia e noite. Então, nós entendemos que é dia quando tem sol. E mesmo que não tenha o sol, não apareceu para nós aqui, nós sabemos que é dia, e noite quando vem a noite. Porém, ele também tem o propósito de fazer o quê? Ele é para marcar, fala aqui, para marcar sinais, estações e anos. Por quê? Na época, irmãos, não existia relógio. Como não existia relógio, como que eles marcavam o tempo, o ano, marcava através da lua e do sol. Resumindo, Josué, quando ele fala para o sol se parar e a lua se deter, ele estava simplesmente determinando para aqueles que marcam o dia e a noite, os anos e a estação, parar o seu curso. Biblicamente era só isso. Nada mais. Ele deu ordem para os astros certos, tipo assim, Sol e Lua, já que vocês é que marcam o tempo e o dia, porque nós não temos relógio, então para onde vocês estão. Ele simplesmente determinou que o dia parasse, porque através desses dois astros é que contava-se o tempo.
Então, as pessoas fazem a maior confusão com a coisa tão simples de resolver que não tem esse problema todo. Simplesmente isso. Então, a Bíblia, irmão, não há contradição. A Bíblia é outra coisa, irmão. Nós temos que dizer que a Bíblia ela não é um livro científico. A Bíblia ela não é um livro científico. A Bíblia não precisa da ciência para comprovar a sua autoridade. O que Deus permite do homem encontrar hoje, através da ciência, não é para comprovar a autoridade da Bíblia, é simplesmente para que o homem entenda e o homem veja que a Bíblia ela realmente é a palavra de Deus. Quando Deus permitiu essas coisas, é para o homem saber que Deus ele é quem governa tudo. Por exemplo, alguns críticos da Bíblia, somente judeus, eles criticaram o evangelho de Marcos e os demais evangelhos, falando que aquela passagem do sermão profético ele é algo mentiroso, que os escritores escreveram depois que isso aconteceu, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Eles alegam isso. Porém, todo mundo sabe que o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, eles foram escrevidos bem antes do período da destruição do templo, da destruição de Jerusalém. Porém, os judeus, para querer negar que Jesus profetizou a ruína deles, eles falam que não, que Marcos escreveu depois do ano 70, que Mateus escreveu depois do ano 70, e principalmente Lucas, que se você observar, Mateus e Marcos, ele retrata na perspectiva profética. Já Lucas retratou na perspectiva histórica. Ele representa tudo aquilo que aconteceria com Jerusalém no ano 70 na perspectiva histórica. E cumpriu do jeito que ele falou. Então, os judeus, tentando negar isso, falaram que eles profetizaram depois, eles escreveram esses negócios depois do acontecido. Porém, há pouco tempo atrás, eu acho que menos de uns 3 anos, eles acharam um fragmento de um pedaço do Evangelho de Marcos, que inclusive continha essas profecias do Sermão do Monte, do Sermão Profético, melhor dizendo, datando-se do ano 60 e poucos antes de Cristo, depois de Cristo. Então, ou seja, antes de Jerusalém ser destruída, eles acharam um pedaço de fragmentos do Evangelho de Marcos, provando que realmente o Evangelho de Marcos foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Então, o homem tenta tentar arrancar a autoridade da Bíblia através da ciência, através de tantas coisas, que Deus permite que a ciência comprove a autoridade da Bíblia só para desmascarar esses homens. E outra coisa, irmão, que nós não precisamos fazer é tentar adaptar a Bíblia ao que a ciência descobre. Por exemplo, a ciência arrumou, não sei de que maneira, que a Terra tem... cada um fala um ano, né? Não sei, 30 e poucos milhões, bilhões de anos. Outro fala 30 e poucos, 32 milhões e não sei... Ainda chega até os dias. Eu não sei como que eles conseguem calcular essas coisas. E concernente a isso, com o passar dos anos, depois do iluminismo, a teologia vem tentando adaptar a Bíblia a esse tipo de interpretação. Ou seja, se a Terra tem milhões de anos, então nós temos que arrumar uma maneira de interpretar a Bíblia para que a Bíblia corrobore com isso. Aí o que os teólogos fizeram, principalmente os teólogos assembleianos, foram criar uma separação do versículo 1 para o versículo 2, em dizer que ali houve um espaço, que é chamada a teoria do gap, ali há um espaço de milhões de anos. Há possibilidade disso acontecer? Sim, mas tem respaldo bíblico? Não. Não tem respaldo bíblico. Então, não se faz teologia com teoria, se faz teologia com Bíblia. E respaldo bíblico não tem. O versículo usado em Isaías 48, 45 e versículo 18, ele não dá base para isso, para nós acreditarmos que a terra, Deus criou uma terra perfeita, aí quando o diabo caiu, que essa é a teologia. A terra foi criada perfeita, o diabo rebelou contra Deus, Deus mandou ele para a terra, ele teve um impacto com essa terra, destruiu a terra, aí alguns colocam que os dinossauros morreram nessa época. Então, quando os dinossauros morreram nessa época, aí a terra ficou sem forma e vazia. A terra virou um caos. A terra veio a ser o que está no versículo 2. Irmãos, ela é muito ali. Eu, particularmente, eu prefiro ficar com Calvino. Eu acredito que o versículo 1, ele fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. É um resumo de tudo, mostrando que Deus é o criador de tudo que há nos céus e tudo que há na terra.
O versículo 2 mostra o processo da criação. Deus criou uma terra, ela estava sem forma e vazia, Deus começou a dar forma à terra. Pelo menos eu acredito assim. Eu respeito a pessoa que crê na teoria do caos, a teoria do gap, mas biblicamente foge. Outra coisa, por exemplo, eles falam que esse sol que ilumina o nosso sistema, ele tem milhões de anos, certo? Eles não dizem isso, que o sol tem milhões de anos. Agora, o sol foi criado no quarto dia da criação. E se ele foi criado no quarto dia da criação, é impossível ter milhões de anos. Porque digamos que eles estejam certos do gap do capítulo, do versículo 1 do versículo 2, há milhões de anos que a Terra existe. Porém, esse Sol que nós temos não tem milhões de anos, porque ele foi criado no quarto dia, que, segundo eles, o versículo 3 a seguir é a reconstrução da Terra. Se o versículo 3 a seguir é a reconstrução da Terra, o Sol que nós temos foi criado na reconstrução da Terra. Então, ele não pode ter milhões de anos. Aí a ciência perde. Ou então nós vamos ter que concordar com os espíritas, porque os espíritas falam que um dia ali não é literal. O dia ali pode equivaler a milhões de anos. Aí eles aproveitam e pegam o que Pedro fala, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, mas eu acredito que o dia é literal, porque termina-se o versículo. E foi tarde e manhã. Isso implica que foi um dia normal de seres humanos, um dia de trabalho. Tarde, terminou e veio amanhã depois. Então, implica que os dias de Gênesis é dia literal. Nós não podemos tirar essa frase do final, que foi tarde de manhã, ou seja, acabou-se o dia e depois vem amanhã. Então, é um dia, podemos dizer, da nossa linguagem, de 24 horas. Nós não podemos forçar a interpretação bíblica para tentar adaptar a Bíblia à ciência, mas a Bíblia não é científica. A Bíblia é um livro para mostrar o poder de Deus, a grandeza de Deus e a salvação do homem. Mostrar que o homem caiu e que precisa de salvação. E não tentar comprovar ciência, debater com a ciência, preocupar com essas coisas. Então, nós não podemos, irmão, tentar enfiar a ciência dentro da Bíblia. E com esse tipo de pensamento que aconteceu no iluminismo, nós até falamos na aula passada, as interpretações judaica cabala vêm a trazer, são os judeus cabala que criaram esses pensamentos do gap, esse tipo de coisa, para tentar adaptar a Bíblia ao que a ciência anuncia hoje, que o mundo tem milhões de anos. Então, agora, uma coisa há uma possibilidade de que a Terra não tem só 6.000 anos? Eu creio que sim, porque nós não sabemos quantos anos Adão viveu no Jardim do Éden sem pecar. Porque eu não acredito que Deus fez Adão hoje, fez Eva amanhã, e depois da manhã eles pecaram. Isso aí seria um negócio meio complicado, que é como se fôssemos fantoches na mão de Deus. Tipo assim, Deus fez Adão antes de ontem, Eva ontem, e nós pecamos hoje. Eles pecaram hoje. Então, é um negócio um pouco estranho. Eu, particularmente, a Bíblia cala nisso. Nós não temos como afirmar. Como o pastor vai mostrar aqui uma vez. Eu, particularmente, acredito que Deus fez Adão, passou-se um período de tempo que nós não sabemos, porque antes também do pecado, o tempo não era contado. Nós temos que entender isso. Não se contava tempo como nós temos hoje. Mas eu acredito que passou um período de tempo para Adão, nós não podemos falar quantos anos foram, que uma coisa se você observa o texto do capítulo 2, diz a Bíblia que ele pôs nome em todos os animais. Deus enviou todos os animais de pares para ele pôr nome. Então, a taxonomia naquela época não era tão vasta como é hoje, mas era uma quantidade de animais exacerbada, eu creio. Que nós sabemos que Deus criou espécies, e essas espécies se evoluíram entre si. Por exemplo, eu não creio que Deus criou todos os tipos de cachorro que tem hoje. Então, Deus criou um tipo de cachorro e ele se evoluiu. E os demais animais. Porém, era muito animal para ele colocar nome. E a Bíblia fala que todos os animais que existem foi ele que pôs nome. Então, eu acredito que já existe um espaço de tempo muito grande nesse período para ele nomear animais. Então, depois Deus fez uma mulher para ele. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveu, irmãos, no paraíso, entre eles ali, até que veio a pecar. Porque eu também não acredito que aí fez Eva e eles pecaram no outro dia, de forma alguma. Aí a culpa realmente é cair da mulher de tudo. Ela só entrou para bagunçar o negócio, não. Pastor, Sim? só uma pergunta aqui. No caso, como você está falando em tempo, é uma contagem de dias, no caso, que não tinha, né? Só um momento. Em que parte?
Você está falando no assunto que eu falei de antes dele pecar? Não, relacionado assim, à contagem de tempo, quanto a Adão. Por Sim, exemplo, o que eu estou dizendo é que o tempo tempo de em termos Adão... de dias, né? Ele não se Isso, preocupava com a hora, 1 hora, isso, 2 horas, 3 horas, isso. mas tinha o dia O normal. dia normal, porque a própria Bíblia fala que foi tarde e manhã. O que eu estou dizendo é que os anos de Adão só foram contados depois do pecado. Nós não podemos acreditar que Adão viveu 930 anos desde quando ele foi É. criado. Entendeu? Os É anos... isso. Hã? Alguém falou alguma coisa? É isso que eu estou dizendo. Adão não. Eu não creio que Adão viveu só 930 anos desde Adão, quando ele. a contagem de tempo. O seu áudio está cortando bastante. Não está dando para te ouvir. Então, respondendo, irmão Lucas, o que eu estou dizendo é que eu creio que Adão ele não viveu só 930 anos, a existência dele, desde a criação. Eu creio que os 930 anos foi após o pecado. Após o pecado... Então, a contagem da idade de Adão ela vai começar, então... Após o pecado. Eu creio que sim, após o pecado, foi os 930 anos vivido por Adão. Como é defendido por, bem dizer, os 90% dos teólogos defendem isso, que foi após o pecado que os 930 anos foram contados. Mas eu creio que ele viveu antes do pecado, anos bons, ele com a mulher, porque nós não podemos evitar, irmão, que Adão foi criado e mulher e pecaram logo depois. Isso aí seria um negócio bem coerente, porque ficaria um negócio muito complicado, porque nós temos que entender que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, que não viveu o Gênesis, e Moisés ele teve, claro, uma revelação direta de Deus, mas ele também teve uma transmissão verbal de antepassados. Segundo alguns teólogos e alguns rabinos, os judeus tinham por hábito escrever partes da sua vida em cajado, para que ficasse marcado para suas gerações que viessem. Sem contar também que Moisés tinha uma biblioteca vasta no Egito, e sempre houve, nas histórias, os 3 filhos de Noé, que preservaram as histórias, mas de acordo com seus povos. Nós vemos que as histórias do povo de Cão, dos cananitas, eles preservavam a história da maneira que eles queriam. E já a descendência de Jafé, a descendência de Sem, que são os semitas, eles resolveram preservar a história da maneira correta, da maneira que os seus pais lhe ensinavam. Então, possivelmente, Moisés teve acesso a isso, teve acesso a esse tipo de documento para escrever o livro de Gênesis. Porém, o livro de Gênesis, nós temos que entender que Moisés escreveu ele muito resumido. E cabe a nós, como estudante da Bíblia, interpretar. É claro que não podemos fantasiar para não criar heresia. Mas, por exemplo, eu não vejo como heresia eu acreditar que Adão viveu mais anos do que os 930 anos, que os 930 anos só passaram a ser contados depois do pecado. E, de forma alguma, eu particularmente não acredito que foi a sequência. Adão criado ontem, Eva hoje, eles vão pecar amanhã. Eu não acredito numa possibilidade dessa. Eu acredito que eles viveram um tempo tranquilo antes dos espinhos na terra, eles viveram bem no paraíso. Vendo por esse ponto que você está falando, por exemplo, eu até concordo pelo seguinte fato. O que acontece? Depois do pecado é que o homem passou a ter a mortalidade, porque até antes do pecado o homem não tinha mortalidade. Então, se não tinha mortalidade, não tinha contagem de dias. Não tinha contagem de anos dele. Porque se ele foi criado para viver eternamente, exato, ele não era eterno, ele passou a ter a eternidade. Se é eternidade, não tem contagem, mas Priscila. Eu queria comentar só o seguinte: quando a gente lê o texto, também tem uma vertente que a gente tem que entender o seguinte: quando fala passou a ter filhos com dores, então eles também tinham filhos antes, né? Tipo, é uma questão de você ter um olhar diferente para o texto e passar a entender de forma diferente, eu acho, na minha opinião. E a serpente, ela não foi no primeiro dia e já conseguiu. Claro, eu também creio que não. Entendeu? Tudo é um determinado tempo que as coisas acontecem. E outra coisa que eu ia colocar, quando você falou bem no começo da aula, a questão da escrita depende do olhar de cada um. Cada um pode olhar a história e ver de uma forma diferente e entender os milagres que o Senhor Jesus fez na Terra de uma forma diferente. Sim.
e dando importância a cada coisa de acordo com o valor que você carrega ou o valor que você escutou de uma forma diferente. Lógico, não estou dizendo que a Bíblia está errada, não é esse a versão, mas é que cada um de nós vamos apegar a um detalhe mais importante para a nossa vida. E assim vai. E quando o senhor falou sobre o Josué, a ciência ainda não tinha como comprovar esses fatores, entende? Então, o homem não sabia disso. O homem passou até a imaginar que a Terra era quadrada e que chegava no fim dela, ele ia morrer num precipício. E caiu, então, os portugueses acreditavam nisso. Isso. Então, são coisas assim que vão acontecendo que a gente também tem que olhar e falar, olha, então nessa época não se descobriu isso ainda. Né? Então, tipo assim, são coisas que a história que o homem vivia naquela época é de uma forma diferente. Só isso Claro. que eu queria falar. Obrigada. Bem diferente. Então, como eu falei, irmão, a questão da criação, essa questão de queremos adaptar a Bíblia ao conhecimento que a ciência, que o iluminismo veio trazer, é de onde criou tantas heresias e surgiu a teologia liberal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia, eu gosto muito dos escritos de Calvino, que ele é muito simples na sua interpretação, mas ele é muito exato. E eu não sou calvinista, tá? Eu não sou calvinista. E nem arminiano. Eu sou, como eu já falei, nossa Assembleia de nós somos arminianos de linha wesleyana. Que nós pegamos o melhor de Calvino e o melhor de Armínio, como John Wesley fez, e aplicamos na nossa igreja. Então, tipo assim, Calvino, ele mostra que a Bíblia ele é simples. E ela foi, como eu falei na aula passada, a Bíblia não tem essas coisas ocultas que nós precisamos de fazer esse tipo de coisa para identificar. Como eu falei, há uma possibilidade, sim, de que a Terra tenha milhões de anos? Pode ser, mas nós não temos base bíblica para comprovar isso. Eu não sei se alguém aqui tem a Bíblia do pastor Jimmy Swaggart, inclusive uma Bíblia excelente. Cada versículo ela é explicada. Ele, como assembleano, ele defende essa teoria do gap, que há esse espaço do versículo 1 para o versículo 2. Alguns teólogos falam que do versículo 1 e 2 é do 2 por 3, que há um espaço de ano, mas nós não sabemos, nós não podemos afirmar. Tem uns que fecham a questão, 180 milhões de anos, outros falam que é 2 bilhões de anos, e eles fecham a questão, não sei como que eles conseguiram contar que há esse espaço. Mas nós sabemos de uma coisa, eu particularmente acredito que a Terra, sim, possa ter mais do que os seus 6.000 anos contado do pecado de Adão até nós. Porque, como eu disse, Adão pode ter vivido com Eva muitos anos no paraíso, talvez, sei lá, centenas de anos, nós não sabemos. Ele pode ter vivido. Como também pode não ter vivido, pode ter vivido só 10 mil anos, só 1.000 anos, nós não sabemos. Então, antes do pecado, eu creio que eles viveram um bom tempo no jardim, que realmente é comprovado que a Terra não tem somente esses 6.000 anos, mas nós não podemos dar número da quantidade de anos que a Terra tem, e tampouco aplicar a nossa teologia que há um espaço de tempo do versículo 1 para o versículo 2 do livro de Gênesis. Há uma possibilidade de a Terra ter mais anos, mas o versículo ali não dá base para isso. Esses pensamentos são pensamentos de judeus tentando acompanhar o raciocínio iluminista na época para poder tentar dar resposta para aquilo que a Bíblia não tem interesse em responder. O 6. Não, melhor o 7. Descrições inexatas não são necessariamente falsas. Como nós já mostramos essa passagem aqui, igual Mateus 28 está falando ali da grande comissão, o jeito que é falado com Marcos e Lucas, se você observar, um completa o outro. Um completando o outro. Nada tem de contradição entre eles, nada tem alguém tentando ser mais do que o outro. Todos eles escreveram a sua perspectiva com as suas palavras e chegaram a um completando o outro. Se você observar, em Mateus 28, versículo 5, Mateus fala o seguinte: Mateus 28, vou ler só Mateus 28 e Marcos. Diz assim, como eu falei, a questão do anjo. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse:
Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Aí a perspectiva de Marcos. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele não está falando, ele simplesmente usou o termo jovem, enquanto Mateus, que esteve presente junto com os apóstolos que foram no túmulo, que foi Pedro e João, possivelmente, e as mulheres que estiveram lá, elas comentaram o que aconteceu, e Mateus escreveu na perspectiva da maneira correta. E em Lucas 24:4 diz assim: e aconteceu o quê? Perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E o interessante é que Marcos e Mateus falam que é um, e Lucas escreve que são 2. Há algum erro nisso aí? De forma alguma. Ele simplesmente abordou que são 2, que é na perspectiva histórica que Lucas escreve, e Mateus e Marcos resolve chamar ele de jovem, e Mateus relata realmente que é um anjo. Então, se você observar, todos eles falaram que estavam de vestes brancas, ninguém contradizeu ninguém, e isso revela que era um anjo. Aí fala, as dificuldades que ainda não têm explicações não necessariamente ficarão sem explicações no futuro. Coisas, por exemplo, que nós não conseguimos ter exatidão na interpretação bíblica, o pastor mostra aqui, que na consumação de todas as coisas, na revelação de Cristo, possivelmente chegaremos ao conhecimento de tudo isso. Agora, uma coisa é, irmãos, aquilo, como eu falei na aula passada, que nós não sabemos, nós não devemos inventar. Aquilo que nós não conseguimos interpretar, pesquisemos, vamos pesquisar com mais exatidão, chegar, ver se aquilo realmente faz sentido com aquela explicação, para que nós possamos falar. Porque quando nós transmitimos algo para alguém que é errado, aquilo fica marcado na vida da pessoa. Por que nós falamos da Igreja Católica na aula passada, que eles trazem esses ensinamentos errados, porque eles colocaram aquilo na mente deles. Eles enfiaram aqui na mente, as Testemunhas de Jeová, os mormons e outros, e até no meio evangélico, que traz aquele o erro dos ensinamentos, às vezes. Eu até costumo dizer, a simplicidade dos obreiros que nós tivemos antigamente, que eram homens de Deus, mas que era simples no seu ensinamento, e acabou ensinando coisas que não era, porque ele aprendeu do outro, do antecessor, que foi aprendendo, e eles não tinham estudo, não tinham oportunidade de sentar num banco de faculdade, e tinham dificuldade de ensinar. E, às vezes, querendo dar resposta sempre para alguém que perguntava, acabava falando coisa errada. Porém, hoje, nós temos que tomar esse cuidado, porque, por exemplo, nós aqui estamos estudando, sentamos num banco de faculdade, hoje nós vemos essa ferramenta extraordinária que é a internet, as pessoas falando tanta coisa errada na internet, sem preocupação nenhuma com aquilo que ele apresenta, sem ter preocupação com os ensinamentos, falando coisa com coisa, e não sabendo que isso causa um grande prejuízo no reino de Deus. E, por que não dizer, um grande prejuízo espiritual para as pessoas. Ensinar. Eu estava ouvindo um rapaz outro dia desse aqui, de vez em quando eu tiro tempo para ouvir besteira na internet. É sério, de vez em quando vou tirar uma hora para me ouvir besteira. Eu começo a ouvir besteira na internet. Um rapaz explicando sobre línguas estranhas. Como eu já falei, eu sou pentecostal, creio em línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas. Ele disse que se você falar por línguas estranhas, ele determinou 2 minutos. Qualquer doença que você tiver no corpo, você é curado. E que se você falar por 1 minuto, já foi estudado aqui na América, muda suas emoções. Aí ele conseguiu calcular que 2 minutos de línguas estranhas te faz ser curado de enfermidade. E 1 minuto te faz ser curado emocionalmente. Então, eu fico tentando entender de onde ele tirou isso. Aí ele foi e citou um versículo que Paulo fala, que Paulo fala assim, olha, eu dou graças a Deus que eu falo mais língua do que vós, mas eu prefiro falar 5 línguas no meu próprio, 5 palavras no meu próprio idioma do que 10.000 em outras línguas. Ele pegou só essa parte. Eu dou graças a Deus que falo mais língua do que vós. Ele falou assim que o apóstolo Paulo fala mais língua do que todas as pessoas. Então, o apóstolo Paulo mostra que o poder da língua, que a língua tem que ser falada, que a língua estranha tem que ser falada constantemente, que você não pode ficar sem falar língua estranha.
que é comprovado biblicamente que a língua estranha ela causa esse efeito na pessoa, ela tem capacidade de fazer a pessoa que ficar alegre, mesmo que ela esteja triste. Bom, existem pessoas que, mesmo triste, eles são renovados pela misericórdia de Deus e eles saem dali da igreja, às vezes, dilacerados, do mesmo jeito. Não quer dizer que porque ele falou línguas estranhas, o problema foi resolvido de forma alguma. Ele falou em mistério com Deus pela misericórdia, porque ele deu lugar, o Espírito de Deus renovou ele. Agora, nada tem a ver que se você é curado emocionalmente, tão pouco fisicamente, por você falar em línguas estranhas por 2 minutos. Então, são coisas que a gente ouve na internet. E o que eu estou dizendo é que a internet é uma ferramenta extraordinária. Se não fosse por ela, não estaríamos aqui agora. Cada um na sua casa, nós utilizando a internet, fazendo o nosso trabalho tranquilo, cada um na sua casa, perto da sua família, sem precisar de locomover para canto nenhum, não gastou gasolina em nada, dentro da sua casa. Nós temos esse privilégio hoje. Porém, o alcance da internet é muito grande. Se a pessoa que tem pessoas que observam ele na internet fica falando asneira, ele vai colocar aquilo na vida das pessoas. Existe um rapaz aí na internet que ele sumiu. Talvez ele vai aparecer daqui um dia marcando. Eu acho que ano que vem ele aparece. Porque toda vez que ele marca a vinda de Jesus é no mês de abril e maio, porque é a Páscoa. Ele acredita piamente que Jesus vai voltar em uma Páscoa. Então, ele ensina isso. Ele marcou que Jesus ia voltar em 2017, no dia 20 de 2017, no mês de abril. Jesus não voltou. Como realmente existia 2 Páscoas em Israel, na verdade não eram 2 Páscoas, era a Páscoa no dia normal, no dia 14 de abril, e a Páscoa para as pessoas que estavam em guerra, que eles passariam pelo período da purificação e tomariam a Páscoa no outro mês, no mês de maio, no suposto mês de maio no nosso calendário. Então, ele marcou isso para 2017, Jesus não veio, marcou para 2020, na mesma data, 15 de abril, 20 de maio, Jesus não veio, marcou para esse ano também. E Jesus não veio. Bom, eu já falei, eu gostaria que fosse verdade, mas não é verdade. Nós não podemos marcar a data da vinda de Cristo. E ele ainda diz que este versículo que está na Bíblia, que nem os anjos, nem o Filho sabe, unicamente o Pai, ele fala que foi um versículo acrescentado pela Igreja Católica na Bíblia. Primeiro, a Igreja Católica ganharia o quê em acrescentar esse versículo na Bíblia? Se fosse para ser acrescentado, seria pelos cristãos, não pela Igreja Católica. Depois, é claro que não existe nenhum manuscrito que comprove isso que ele está falando. Todos os manuscritos bíblicos mostram que esse versículo ele continha nos originais. Então, ele está errado. E se nós, irmão, não tomarmos cuidado com o que nós estamos ensinando, nós vamos ensinar coisa errada na igreja, na internet. Vamos falar de coisas e as pessoas vão guardar aquilo, vai gravar, vai estar no coração da pessoa e para mudar vai ser difícil depois. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui no finalzinho, ele mostra aqui. Esse tópico vai ser dedicado à expansão da autoridade bíblica como infalível e inerrante. Já de início, pode-se concluir que desobedecer a Escritura ou negar sua autoridade constitui-se em desobediência a Deus e falta de fé no Deus onipotente. Concluindo aqui, nós temos que, além de conhecer a Bíblia, de ensinar a Bíblia, de interpretar a Bíblia, acima de tudo, reconhecer a autoridade dela sobre nossas vidas, sendo a nossa única regra de fé, aquilo que nos guia, e que o Deus onipotente se revelou nela. Então, ela é a autoridade máxima sobre a igreja, e principalmente sobre a vida de cada pessoa. Se temos algo a buscar de Deus, temos que buscar na Escritura, e não buscar nesses supostos teólogos, na ciência, ou em outra coisa, a não ser buscar na Escritura. E ele mostra que negar a autoridade bíblica e negar as Escrituras é desobedecer as Escrituras, desobedecer a Deus, estar em falta com Deus. Então, as pessoas que fazem isso, eles estão desobedecendo a Deus. Nada mais do que tentar negar a autoridade da Bíblia. Aqui mostra aqui, irmãos, a clareza da Bíblia. Vimos anteriormente no trecho das Escrituras difícil de ser interpretado. Entretanto, sabemos que a Bíblia como um todo pode ser considerada fácil
de fácil compreensão. Como eu disse, a Bíblia, eu particularmente, a Bíblia ela se torna um livro fácil de compreensão quando nós temos um devocional com Deus de oração e buscamos de Deus interpretar a Bíblia da maneira correta. Por que nós vamos conseguir? Porque quem inspirou a Bíblia mora em nós. Então, nós temos condição de interpretar a Bíblia. Se nós temos boa vontade, nós vamos pesquisar. Hoje nós temos vastos livros na nossa língua que nos ajuda. Temos a internet. Antigamente tudo era mais difícil. Hoje nós temos tudo isso disponível para nós. Então, nós vamos conseguir interpretar a Bíblia. E o pastor mostra aqui que ela pode ser difícil, que realmente nós estamos diante de um livro que ele contém um espaço muito grande de anos da nossa frente em relação à sua história, à sua cultura, à própria língua que ela foi escrita, que já não existe mais, e há uma certa dificuldade, né, no estudar as línguas originais da Bíblia, porque cada um quer apresentar uma coisa, como a nossa irmã Lúcia falou aqui na aula passada, essa dificuldade com o hebraico, como eu disse também, das pessoas querendo achar coisas ocultas atrás do hebraico, querendo interpretar coisas através de uma letra, de numerologia, e tais coisas semelhantes. Então, isso acaba causando uma certa dificuldade na interpretação bíblica. E quando nós estudamos, irmãos, o original da Bíblia, estudamos as línguas bíblicas, temos que respeitar a Bíblia do jeito que ela é, sem procurar coisas maravilhosas demais na Bíblia que ela não quer apresentar. A Bíblia simplesmente quer apresentar uma história de um povo que serve de exemplo a nós, profecias que se cumpriram naquele que viria salvar o seu povo. Então, essa é a realidade bíblica. Um Deus que se revelou nas Escrituras para mostrar a sua grandeza. E as pessoas, às vezes, ficam criando problema com a Bíblia, que a Bíblia não precisa desse problema. Então, ela pode ser, às vezes, difícil de interpretação. Ela pode trazer algumas dificuldades, aparentes contradições, palavras que, às vezes, fogem do nosso conhecimento, que às vezes nós temos que ir para um dicionário. É por isso que eu falo, para fazermos um estudo da Bíblia, nós temos que ter um dicionário bíblico, temos que ter um dicionário da língua portuguesa, um comentário bíblico, uma enciclopédia, alguma coisa semelhante assim, para que possamos interpretar. Hoje nós temos escritores muito bons, escritores do passado, que nós temos sua literatura hoje na língua portuguesa, que antigamente só tinha na língua original ou no próprio inglês. E às vezes nós estávamos no Brasil, nem falávamos nada de inglês, como até hoje eu não falo muita coisa em inglês, então temos essa dificuldade. Mas hoje nós temos a nossa própria língua. Já que nós temos em português, podemos pesquisar e chegarmos a uma interpretação boa da Bíblia. Entretanto, sabemos que a Bíblia, como um todo, pode ser considerada de fácil compreensão. Como eu já disse, ela pode ser compreendida. A partir do momento que você entende a Bíblia como um livro, eu falo simples, não na simplicidade de que a Bíblia é simplória. Eu estou dizendo que ela é simples porque Deus colocou coisas simples na Bíblia, comunicando com o homem, para que nós venhamos entender. Então, nós não precisamos de dar aquelas interpretações mirabolantes para chamar a atenção do povo. Como eu já disse, irmãos, na aula passada, essa preocupação que os pregadores de hoje estão tendo de causar coisa impactante na igreja. Nós não precisamos, nós temos que entender que a Bíblia é simples. A Bíblia traz uma linguagem simples. Deus se revelou de maneira simples para o homem. É a maneira mais simples que Deus quis se revelar para o homem. Inclusive, irmão, eu estava até falando na aula passada, concernente aos judeus achar que o hebraico que a Bíblia foi escrita é um hebraico celestial. E esse dia eu estava pesquisando em um site dos judeus. Eles acreditam piamente que esse hebraico, Deus, o hebraico estava no céu e Deus permitiu que o homem colocasse no papel. É onde vai a mente de uma pessoa que, para mim, está desnorteada, porque nós acreditávamos que o hebraico era uma língua do céu e Deus permitiu colocar no papel. É exagero. Hebraico é uma língua normal, como português, qualquer outra, uma língua que possivelmente nasceu na Torre de Babel, porque eu creio que ela não era a primeira língua que eles falavam. Ela nasceu na Torre de Babel, então ela não é uma língua celestial. E tampouco o grego do Novo Testamento, como alguns se criam antes. De forma alguma, é língua normal na Terra, que não se falam mais, mas nós tentamos colocar essas coisas, por isso que há esse tipo de interpretação errônea da palavra de Deus. Fala assim, nota-se que Pedro fala certas coisas
e não toda a epístola paulina, melhor, é isso mesmo, que está citando o que Pedro falou. Pode-se notar no versículo 14, 18, que Pedro estimula seus leitores a buscarem o conhecimento da Escritura. Esse tópico destina-se a expor a clareza da palavra de Deus. Aqui o apóstolo Pedro, no versículo que o pastor cita aqui, é aquela passagem que ele fala que para os incautos, as pessoas não cristãs, que buscavam o entendimento nos escritos de Paulo a respeito da vinda de Cristo, ele fala que eles tinham muita dificuldade. Fala assim que para eles era de difícil interpretação. Só que quando você segue o versículo, o apóstolo Pedro vai e mostra que para aqueles que servem a Deus, que têm o Espírito Santo, que têm temor e que buscam da maneira correta, eles conseguem interpretar. Eu sei que, como eu já disse, tem coisas que Paulo fala que é difícil devido à distância. Devido à distância, à separação que nós estamos do apóstolo Paulo. Mas nada é impossível que nós consigamos interpretar a Bíblia da maneira correta, pelo menos as suas doutrinas principais da maneira correta. Ele fala assim, a Bíblia afirma a sua própria clareza. A clareza da Bíblia é a responsabilidade dos crentes, em geral, de lê-la e compreendê-la são frequentemente enfatizadas. Ou seja, as próprias Escrituras, ela declara que nós, homens e mulheres, temos que preocupar em dedicar nossa vida ao estudo da palavra de Deus. Temos que estudar, vasculhar a Bíblia, examinar, procurar entender. Como eu já disse, a nossa dificuldade hoje é que nós temos que entender e interpretar depois ainda. Então, nós temos uma dificuldade um pouco maior do que os primeiros leitores bíblicos da época da Bíblia, porque nós, além de... a história não é nossa, a história é de um outro povo, completamente diferente de nós. Então, nós temos que compreender o que foi escrito e interpretar, e depois aplicar em nossas vidas. Tudo isso dificulta um pouco, porém não é impossível de fazer. E o pastor mostra aqui que há uma clareza na própria Bíblia em nos exortar a examinar as Escrituras. É só você ver o Salmo 119, todo é um salmo que exalta, enaltece a palavra de Deus e mostra o quanto é importante a palavra de Deus na vida do homem. E aqui ele citando o Salmo 1, versículo 2, onde o Salmo fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, porém antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui o pastor mostra que bem-aventurado é a palavra no hebraico, no grego a palavra é macário, que quer dizer bem-sucedido ou feliz. Alguns traduzem como ser digno de ser invejado. Aqui está mostrando que é digno de ser imitado. O pastor utiliza essa interpretação para mostrar que digno de ser imitado aquelas pessoas que meditam na lei do Senhor. Ou seja, se você estuda a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, as pessoas vão espelhar em você aquilo que você faz. E nós devemos estudar a palavra de Deus de dia e de noite. Aí ele fala, porque serão plantados como árvores junto aos ribeiros, que na sua estação dão o seu fruto e as suas folhas não caem. O versículo 4 ele fala, mas não são assim os ímpios. Porque os ímpios não se preocupam em estudar a palavra de Deus. Eles não interessam em estudar a palavra de Deus. Mas aquele que estuda a palavra de Deus, ele frutifica, ele tem raiz, ele tem sustento. Ainda fala que é árvore plantado junto a ribeiros de água. Ou seja, ele tem sustento, ele vai ter raiz, ele vai ter nutrição através da palavra de Deus. E meditar de dia e de noite. Por isso que quando Josué foi assumir o lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué, não temas. E que você medite na minha palavra, na palavra dessa lei, de dia e de noite, e que ela nunca aparte da sua boca. Ou seja, para que Josué fosse um excelente líder como foi Moisés, ele deveria estar baseado na lei de Moisés, que até então só tinha aqueles 5 livros escritos. Ele não podia mudar de forma alguma aquilo que Deus determinou naqueles escritos a Moisés. E o que tem que ser com nós hoje? Nós vamos ser bem-aventurados diante das pessoas quando nós aprendemos a interpretar a Bíblia e, acima de tudo, temos que estudar a palavra de Deus. Dedicar no estudo da palavra de Deus, esmerilar no estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não como eu costumo dizer, ela não foi feita para pregadores. A palavra de Deus foi feita para o povo de Deus conhecer a Deus. Para isso, a palavra de Deus foi colocada em papel para nós. O povo judeu,
Eles tinham a lei não simplesmente para que eles não morressem. Eles tinham a lei porque Deus se revelou na lei. Você vê o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, ele relata histórias de Deus, coisas extraordinárias que Deus fez. Então, ou seja, é para mostrar ao povo o temor, mostrar a grandeza de Deus e que o povo viesse ter uma lei, que essa lei penetrasse no coração deles para que ela pudesse aproximar eles mais de Deus. A lei nunca salvou ninguém, mas a lei aproximava o homem de Deus, porque o homem temia a Deus através dos ensinamentos da lei. Como dizia Martinho Lutero, a lei conduz o homem a Cristo, e Cristo retorna o homem à lei, a lei conduz o homem a Cristo para a salvação, e Cristo retorna o homem à lei para a santificação. Então, assim é a vida do cristão. E nós só vamos conseguir conhecer a Deus e pautar nossa vida de acordo com a palavra de Deus se nós estudarmos a palavra de Deus. Por que hoje em dia há tantos perguntas? As pessoas hoje em dia, eu não sei se vocês já observaram, as pessoas hoje em dia fazem pergunta para que elas recebam um aval para pecar. Por exemplo, quando eles inauguraram esse cassino aqui em Everett, eu moro aqui perto, na época eu morava até em Everett, eu não sei se os irmãos que conhecem Everett, eles inauguraram um cassino. E o irmão, eu dando uma escola bíblica, ele me perguntou, o irmão concorda que algum cristão possa frequentar um cassino? Eu falei, meu irmão, eu não tenho que concordar com a vida de ninguém, não, eu cuido só da minha vida. E eu sei que eu não frequento um cassino. Falei, eu sei que lá não é um ambiente para mim como cristão. Agora, se o irmão está procurando um aval meu para que o irmão possa ir no cassino, não sou pastor do irmão, não. Falei com ele, irmão, o pastor está aqui do lado, pergunta o pastor falou, não. Eu peguei e falei assim, nós temos que parar com isso. Igual um dia um irmão perguntou se eu concordava em beber vinho. Eu falei, mano, eu não concordo com nada e nem discordo de nada. Eu simplesmente não bebo vinho. Primeiro, eu não acho bacana beber vinho e eu já fui viciado em bebida. Então, se eu beber um gole de vinho, eu vou beber um gole, vou beber uma taça, vou beber uma garrafa, vou beber duas. Então, assim vai ser minha vida de novo. Então, eu prefiro não tocar no vinho. Agora, você está querendo um aval meu para você beber vinho. Você também não vai ter. Eu não vou te falar que você pode beber vinho. Então, os irmãos estão compreendendo que as pessoas eles perguntam alguma coisa querendo um aval para fazer aquilo. Então, não é assim que nós temos. A Bíblia nós estudamos para que nós possamos santificar a nossa própria vida e conhecer o Deus que nós servimos. E isso tem que ser a nossa preocupação. E, acima de tudo, como o pastor mostra aqui, pessoas dignas de ser imitadas por aqueles que nos vê, seja na igreja ou seja fora da igreja, que a pessoa possa olhar para você e falar assim, ali tem uma mulher de Deus, ela sempre está falando da Bíblia, ele tem um homem de Deus que está sempre pautando sua vida na Bíblia. Então, isso é importante. Ele mostra aqui, ó, no outro parágrafo, e até a inexperiente, até os inexperientes podem ler e entender a Bíblia, ou seja, se você olhar todo o contexto, que ele está mostrando que não precisa ser um erudito, não precisa ser uma pessoa muito estudada, uma pessoa com recursos de escola, essas coisas, para que ele entenda a Bíblia. É claro que interpretação bíblica é regra de português, isso simples. Porém, o plano, por exemplo, uma pessoa não precisa de conhecer os recursos teológicos para conhecer o plano da salvação na Bíblia. E não precisa. A questão de teologia, é claro, quando nós queremos conhecer mais a Bíblia, quando nós temos um ministério, nós temos que investir nesse ministério. Claro, a pessoa ele tem que estudar teologia para que ele conheça melhor a Bíblia, mas o plano da salvação ele pode ser revelado da maneira para a pessoa mais simples, através da Escritura. E sem contar, eu estou falando que eu já vi pessoas que, com pouco estudo, pregar com autoridade extraordinária a Bíblia. E conseguir extrair da Bíblia e dos versículos que ele leu uma mensagem maravilhosa. E sem fugir, às vezes, até do contexto. E tudo por quê? Porque o Espírito de Deus direcionou a vida dessa pessoa. Porque, além, como eu já disse, além de conhecer Bíblia e de pregar, temos que ser profeta, temos que ser profetas na mão do Senhor. Então, é assim que Deus vai falar. Então, o pastor mostra aqui que até esse tipo de pessoas que têm pouco conhecimento, têm pouca leitura, eles podem vir a estudar a Bíblia e a entender a palavra de Deus. Ele fala, numa época em que é comum as pessoas nos dizerem que é muito difícil interpretar corretamente a Escritura, é bom lembrar que o Evangelho nunca encontramos Jesus declarando, percebo que vocês estão em dúvida. Não os culpo, pois a Escritura é muito obscura sobre isso. Pelo contrário,
Em vários momentos, Cristo exclamou: não lestes? Nunca lestes nas Escrituras? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O pastor está mostrando aqui o seguinte, que muitas pessoas se justificam com isso, que a Bíblia é difícil de interpretar. A Bíblia é um livro muito difícil, a Bíblia é um livro muito grosso. Só que, a verdade, a maioria das pessoas, eu não sei se com vocês é assim, que fala que a Bíblia é difícil é as pessoas que nunca abriram a Bíblia para ler. É as pessoas que nunca pegaram na Bíblia para poder estudar. Aí, como ele nunca pegou, ele fala que ela é difícil. Mas eu fico tentando entender como que ele sabe que ela é difícil, ele nem nunca pegou para ler. E quando ele pegou, ele leu alguns versículos, porque ele já foi com má vontade, ele não pegou a Bíblia por interesse de ler. Eu, a primeira vez, irmão, que eu fui estudar a Bíblia, eu peguei o livro de Gênesis e comecei a ler. Eu li 25 capítulos do livro de Gênesis, que eu achei a história tão extraordinária que eu não conseguia parar de ler. Eu peguei ali desde o início e fui até a vida de Abraão, com toda a história de Gênesis. No capítulo. Eu li o livro de Gênesis com 3 vezes que eu peguei para ler. Na primeira vez eu li 25 capítulos, na segunda 15, na terceira 10. Então, ou seja, o livro me chamou atenção. Se a pessoa pega a Bíblia para ler já com má vontade, ele vai parar muito rápido. E se ele pega a Bíblia para ler com empolgação, porque ele acha que você conhece Bíblia, por exemplo, ele admira você na igreja que você conhece Bíblia, aí ele fala, eu também vou estudar, porque eu quero ser igual. Aí começa a estudar só por empolgação e acaba parando no meio do caminho. Então, nós temos que jogar as desculpas de lado, parar de arrumar desculpa, que a Bíblia é difícil de ler, que a Bíblia é difícil de interpretar, e dedicar. Aí o pastor até mostra que Jesus nunca refrescou para ninguém. Ele não concordou com a pessoa, que a Bíblia é difícil, aí você está certo, realmente a história está muito longe de vocês, vocês não conheceram o escritor bíblico de forma alguma. Ele deixou claro, ele preocupava com a pessoa falando que eles leram, que eles erravam por eles não examinar a escritura e nem conhecer o poder de Deus, porque eles liam a Bíblia de qualquer maneira. Se você observar, pegando os evangelhos, os fariseus eles tinham muita dificuldade na interpretação da Bíblia. Muitos que eles debruçavam em cima dos rolos, eles se preocupavam com aquela liturgia, com tudo, eles ainda conseguiam interpretar a Bíblia errada, como hoje nós vemos várias interpretações do Talmud que fogem completamente da interpretação bíblica, tão fácil que está no Pentateuco, nos livros da Zohar, que são livros judaicos, na Guemará, esse tipo de livro que traz algumas interpretações bíblicas que são chamados de comentários bíblicos, que inclusive alguns também foram achados nas grutas de Qumran, na região do Mar Morto, que esses comentários bíblicos são comentários de rabinos, e alguns são bons, outros fogem completamente do que é bíblico. Por exemplo, Esdras fez uma primeira interpretação da Bíblia, você vê isso no livro de Neemias, como o povo que veio da Babilônia não falava o hebraico, e a Bíblia que estava em mãos na época era o hebraico, Esdras fez os Targums, que no português nós chamamos de Targumins, que ele traduziu a Bíblia do hebraico para o aramaico, porém não fez uma tradução, ele fez uma interpretação da lei, foi onde se originou o Talmud. Ali foi o início do Talmud, até então eles não tinham o Talmud, ali se iniciou, essas tradições judaicas vieram ali, e essa parte da Midrash, que é a parte de interpretação do Talmud, tem interpretação boa, como tem interpretações completamente equivocadas da lei, críticas ao Novo Testamento, críticas à pessoa de Jesus e outras coisas. Então, e ele mostra aqui que os saduceus erravam quando ele cita esse versículo, é a questão dos anjos, que eles não acreditavam em anjos nem em ressurreição. Então, eles disseram que Jesus matou 2 cobras com uma paulada só. Eles não acreditavam em anjos nem em ressurreição. E eles tentaram Jesus dizendo que, já que existia ressurreição, a mulher casou com 7 maridos, 7 morreram, depois morreu ela, e de qual daqueles homens ela seria a esposa? E Jesus pegou e disse que eles erravam não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, ou seja, interpretação errada da Bíblia, que os homens seriam como um anjo, ou seja, assexuados, não se davam, nem se casavam, nem se davam em casamento na eternidade. Então, Jesus deixou bem claro que a ressurreição existe e que anjo também existia, debatendo com os saduceus. Então, irmãos, nós temos que buscar interpretar a Bíblia da maneira correta, buscar a interpretação certa da Bíblia e, acima de tudo, conhecer o poder de Deus, que é através do poder de Deus que vamos conseguir interpretar a Bíblia. O pastor fala mais que Jesus falava tanto a eruditos como a pessoas incultas.
tendo a certeza de que essas pessoas não podiam culpar a Escritura por uma má compreensão de um ensino. Ou seja, Jesus falava a pessoa do alto escalão como falava a pessoas mais simples. Porém, nenhuma delas estavam isenta de ser culpada por não interpretar a Bíblia da maneira correta. Todas elas carregariam a culpa se não dedicasse ao ensino e a buscar a interpretação da Bíblia da maneira correta. Fala, a culpa é daquele que compreende erroneamente. Assim o pastor ele termina esse ponto aqui mostrando que a culpa é de quem interpreta errado, de quem não buscou da maneira correta. E é isso que acontecia no período do Novo Testamento. As pessoas, eles interpretavam a Bíblia de qualquer maneira. Existiam as tradições que estavam acima dos padrões bíblicos. Se você olhar no capítulo 15 de Mateus, Jesus fala que eles invalidavam a lei de Deus por causa das tradições deles. As tradições dos anciões estavam acima da lei de Moisés, em cima da palavra do Senhor. E isso, infelizmente, hoje em dia acontece. As pessoas não têm dado tanto valor à Bíblia. A Bíblia se tornou um livro indiferente para muitos cristãos. A Bíblia tem sido trocada por tantas coisas que as pessoas não têm interesse mais nem de estudar, outros já não têm interesse nem de carregar a Bíblia para a igreja. Hoje se coloca a Bíblia no smartphone e chega lá na igreja, abre o seu smartphone, porque não sabe mais manusear a Bíblia. Eu costumo dizer, irmãos, que, como eu já falei, eu sou da antiga. Eu gosto tudo em formato papel. Eu sei que eu acho PDF, todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho condição de achar em PDF, mas eu gosto do formato papel. Primeiro, eu não consigo ler nada em computador, em iPad, se não for uma coisa rápida, uma pesquisa rápida, eu não consigo ler. Eu sou ainda do papel, eu gosto de carregar minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias no meu telefone, são muitas Bíblias que eu tenho no meu telefone mesmo, tudo para pesquisa, que se eu precisar pesquisar no trabalho, alguma coisa. Mas, para mim, para a igreja, formato papel, eu tenho umas 8 Bíblias diferentes uma da outra. Livro, para mim, tem que ser formato papel, eu não dou conta de internet. E eu fico preocupado com essa geração de hoje, onde as pessoas não têm interesse, e a internet, para eles, eles não utilizam a Bíblia na internet, eles utilizam a Bíblia nos smartphones para ir para a igreja, porque já perderam a vontade de carregar uma Bíblia. E não que a Bíblia em formato papel seja a identidade de um cristão, mas a verdade é que ela conta bastante quando você passa na rua com sua Bíblia em formato papel e as pessoas te veem como cristão. Lá no Brasil, os cristãos assembleanos da época tinham até o apelido de Bíblia, porque eles andavam com a Bíblia segurando no braço, outros no peito, e levavam a Bíblia. Então, as pessoas esqueceram isso. E isso acabou virando algo tão banal hoje em dia. E se essas pessoas não carregam Bíblia para a igreja, elas pegam Bíblia em casa para ler? É claro que não. A Bíblia deles se é que tem Bíblia, que hoje em dia às vezes nem Bíblia tem, e não importa. E se tem, ela está sumida. Ela está lá perdida dentro da casa dele, que se você colocar lá uma fortuna dentro da Bíblia dele, lá de dinheiro, eles nem nunca vão achar essa fortuna, porque não utilizam a Bíblia. Então, você pode esconder o dinheiro dentro da Bíblia de muita gente, que nunca vai ser achado, porque as pessoas não pegam na Bíblia para nada. Então, infelizmente, esse é o problema dos povos, da geração que passou e dessa que está vindo. A geração que passou, às vezes, deixou um legado muito mal para a geração que veio, desse desinteresse com a palavra de Deus. Pastor Moisés, semelhantemente, a maioria das epístolas do Novo Testamento não foram escritas para líderes da igreja, mas para a congregação inteira. O que o pastor quer mostrar aqui é que a Bíblia ela não foi direcionada, as epístolas não foi direcionada ao líder, e sim, tanto ao líder como à igreja, por seu completo. Não foi algo assim, escrito só para o líder, como muitos pensam que hoje, não sei se os irmãos já repararam isso, as pessoas têm que, quem tem que estudar a Bíblia são os líderes da igreja, os pregadores, o pastor, quando, na verdade, a Bíblia é um livro que tem que ser estudado por todos os salvos, todos os cristãos têm que estudar a Bíblia. E não somente o pastor, não precisamente o pregador ou o ensinador. Todos os cristãos têm que estudar a Bíblia. Primeiro, para conhecer a Deus. Segundo, para conhecer as leis do reino de Deus que regem a nossa vida. Se nós vivemos no período do reino que iniciou com a igreja, esse reino tem leis. E se esse reino tem leis, as leis têm que ser cumpridas. E se as leis são essas que estão na Bíblia, é somente lá que vamos aprender. Então, as pessoas deveriam estudar a Bíblia para isso, para que eles conheçam o plano do reino de Deus
para nós. A letra B, irmãos, aqui, as qualificações morais e espirituais são necessárias para a correta compreensão. Então, ou seja, além de que a Bíblia não foi escrita simplesmente para obreiros, e sim para todos os cristãos em geral, há uma maneira de nós vermos a Bíblia na sua qualificação moral e espiritual. E mostra que o Novo Testamento afirma, não poucas vezes, que a capacidade de compreender corretamente a Escritura é mais moral e espiritual que intelectual. Ou seja, o que o pastor quer transmitir é que o muito que a pessoa tem conhecimento intelectual, tem um QI avançado e todas as coisas, ele precisa, primeiro, reconhecer que a Bíblia é um livro espiritual. E então ela vai falar de uma maneira espiritual. E a questão moral é aceitar as questões éticas e morais da Bíblia que moldam o nosso caráter. Então, a Bíblia tem que ser estudada dessa forma, e não simplesmente com uma questão intelectual, com pensamentos humanos, como eu já falei de muitos teólogos liberais que aconteceu aí no século XVIII e XIX, com a chegada do iluminismo, e acabaram escrevendo livros e comentários bíblicos repletos de informações, porém sem vida espiritual. Porque quando nós estudamos a Bíblia, querendo ouvir a voz de Deus, é uma coisa. Quando nós estamos a Bíblia simplesmente por mero interesse de interpretar e formar um livro para vender, ou de interpretar para nós aparecermos para outro e não aplicar o que nós aprendemos na Bíblia em nossas vidas, é simplesmente questão intelectual. Não tem nada moral e espiritual aí para nós. Então, a perspectiva do cristão é estudar a Bíblia nessa perspectiva, para aplicar na vida dele aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Irmãos, eu não sei se os irmãos fizeram o exercício, que eu acho que eu vou parar por aqui, porque já vai dar 10 horas. E nós respondemos exercícios. Os irmãos fizeram exercício? Bem, então vamos corrigir os exercícios do 1 até o 15. Eu fiz, só não sei se está certo. Então vamos lá, número 1. Abra o microfone, manda o microfone fechado. Pode abrir o microfone, irmãos. Coloquei o microfone do irmão no mudo. O número 1. Letra C. Letra C. Isso, letra C. Número 2. Oh, precisa, o microfone está fechado. Eu coloquei A, mas eu não sei se está certo. Letra A, isso mesmo. Número 3. A também. C. C. Número 3 é C. Número 4. B. Hã? Eu pus B, não sei se está errada. Número 4, letra A. Número 5. Ai, meu Deus. B de bola. Isso, B. Número 6. A. Número 7. C. Correto. Número 8. C. Número 9. A. C. C. C de casa. Número 10. B. Isso, B de bola. Número 11. Pus B também. B de bola. Não, número 11, letra B, isso mesmo. B de bola. Número 12. C. C. Não. C de casa. Número 13. A. E número 14. C. C. Correto. A 15 é... Pessoal, né? Da pessoal que não, tá? Faça um breve comentário sobre o fundamento da doutrina bíblica, infalibilidade da Bíblia. Alguém fez? Eu fiz. Eu pus a Bíblia é infalível por ser digna em sua escrita e cumprimento de suas promessas. A Bíblia não ensina e nem induz ao erro.
Aí eu coloquei aquele versículo de Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Maravilhoso. Mais alguém? Ninguém fez mais, não? Escrevi muito pouco. Então, leu pouco que a irmã escreveu. Não dá nem uma frase. Não, mas Mas tipo, eu falei, importa. vou pensar mais, sabe? Mas não importa, de repente ficou bom. Eu coloquei, nos faz viver e transformar a nossa vida de uma forma sobrenatural. Só. Tipo assim, falta colocar mais coisa. É que a resposta do pastor é o seguinte: a resposta que ele colocou é assim, a Bíblia qual que você faz? Faça um breve comentário sobre o fundamento da doutrina infalível da Bíblia. Fala que o fundamento da doutrina infalível da Bíblia, a Bíblia é uma revelação da verdade, a Bíblia é mutável e a Bíblia é exatamente moral e espiritual. Então, ou seja, nessa infalibilidade da doutrina bíblica, ela é a revelação da verdade, ela é imutável, ela é exatamente moral e espiritual. A resposta da irmã Ruth está correta também. A nossa irmã Priscila Não, também eu tava só colocando, não tinha, tipo, colocou preciso. rápido. Não é, tipo, eu comecei a escrever, depois eu falei, pô, vou voltar de novo e Então, é perdoe. isso. Então, temos 19 questões, os irmãos trabalham nessas questões aí até na próxima aula, eu creio, ou a gente corrigir nós estamos na terceira, na penúltima aula, que possivelmente vai ter a prova também, então é melhor corrigir na próxima aula já. Os Irmão meus Kleber, trabalhos nessas questões, sim. por gentileza, você poderia, só para eu ver aqui, porque eu tenho uma que eu acho que eu não fiz, da número 1 até o número 7. A número 1 é a letra C, a 2A, a 3C, a 4A, 5B, 6A e 7C. Ah, tá certo, então tá certo. Mais alguém? Não, tá tudo certo. Então, na próxima aula, continuamos para terminar a página 11, iniciamos na página 12. Se os irmãos puderem trazer as questões, essas 19 questões respondidas, seria bom, porque já na outra aula seria prova. Também vamos agradecer a Deus? Pedir a nossa irmã Priscila que agradeça ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por mais este momento aqui em tua presença. Que essa palavra possa nos fortificar, nos fortalecer e nos fazer ainda mais, Senhor Jesus. Que nós possamos ainda mais buscar mais e mais esse conhecimento. Graças te damos pelo nosso professor, por todos os alunos que estão aqui. Venha cada dia mais e mais brotar, Senhor Jesus, na nossa vida, essa palavra viva e eficaz, que nós possamos ser exemplo, que possamos transformar a palavra todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todos. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana que possa nos fortalecer, que nós possamos vivificar tudo que foi hoje colocado aqui, que nós possamos colocar na nossa vida como exemplo vivo e eficaz na tua presença, Senhor. Tu és aquele que contempla neste momento o pastor Prestes, tu és aquele que sabe o que ele precisa, o que ele necessita. Entra com providências nas causas difíceis e impossíveis, porque o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é aquele que tudo pode fazer, e nós confiamos em Ti, Pai. Nós temos fé. Todos nós que estamos aqui acreditamos que o Senhor vai fazer milagre. E nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus venha abençoar a todos. Todos tenham uma boa noite. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz a todos. Do Senhor para todos. Amém.